Fala pessoas, eu sou Semi Walk e esse é o Fiquei Assombrado. Bom, como é que vai funcionar esse quadro? Esse quadro geralmente é um quadro onde eu conto algumas coisas que aconteceram comigo ou coisas que aconteceram com outras pessoas, mas que eu estava presente. Entendeu? Não pode também não ser necessariamente no presente, mas tipo, no decorrer do dia a gente se encontrou e acabou acontecendo alguma coisa, ou então essa pessoa me contou de imediato. Entendeu? Então, tô meio resfriado, relevem. Então eu vou aproveitar esse quadro para poder contar esses tipos de relatos para vocês. Bom, o tema de hoje são 3 fatos sobre OVNI que aconteceram comigo, entendeu? Quero muito contar esse fato para vocês. Muito. São 3, né? Quero muito poder contar eles para vocês e eu espero que vocês se identifiquem. Se aconteceu coisas parecidas com vocês, eu gostaria de saber. Podem me enviar por e-mail, podem deixar aqui no comentário que eu vou estar lendo, entendeu? Então vamos lá. Bom, o primeiro relato que eu quero contar pra vocês foi. Eu anotei aqui direitinho, né? É sobre uma luz na janela. Eu não lembro exatamente quando e nem a época assim mais exata que aconteceu, entendeu? Eu lembro vagamente assim, mais da situação até então eu lembro nítido do que aconteceu. Bom, eu tinha entre uns 6 7 anos, 8, entendeu? Acho que por aí, por essa faixa etária aí. Eu tava estudando, depois da escola eu fui pra casa, né? E como de costume, a gente que tá começando a entrar naquela fase aborrecente, né? A gente gosta de ficar um pouquinho até mais tarde, vendo vídeo ou assistindo alguma coisa. E eu gostava, tipo, às vezes nem fazia nada, só gostava de estar ali de madrugada, entendeu? Eu com um morceguinho, os olhos acesos. Mas vamos lá pra nossa história. É, eu tava em casa, disso eu lembro muito bem, eu tava em casa, sentado na sala assistindo televisão, alguma coisa assim, já era bem tarde, já o pessoal já estava dormindo. Até que, sabe quando tudo à sua volta fica em silêncio? Tipo, tem barulhos. Sabe quando tudo à sua volta fica em silêncio? Tipo assim, uns vão conseguir me entender e outros não. Então, pra quem não conseguir entender, eu vou tentar dar uma explicação básica. Tipo assim, tem som de TV, mais à noite, né? Vamos colocar assim, tem som de ventilador. Não sei como a gente consegue escutar algumas coisas pela rua, da rua, assim, entendeu? Mesmo que o nosso quarto seja o último, e naquela época não era de frente pro portão. Não tinha muito barulho na época, mas eu lembro que também não tava, tipo, um silêncio profundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Do nada ficou um silêncio literalmente profundo. E eu fui vendo uma luzinha branca. Não sei explicar. Se já, branca, era uma luz branca, mas não chega a ser luz branca, nem de carro, sei lá, nem de ônibus, não sei. Naquela época eu acho que não existia drone ainda, não sei se existia, eu acho que não tinha por aqui, era lá em 2007, 2008, por aí, por essa época aí. É, beirando assim a minha faixa etária, né? E eu lembro que aquela luz foi ficando mais forte, só que ela apareceu na janela. Eu lembro que foi isso. Começou um silêncio profundo. Nesse silêncio começou a vir aquela luz, tipo, eu tava aqui, a luz vindo por esse lado aqui, e a luz ia aumentando, aí eu fui olhando assim, eu lembro disso. Fui olhando, fui entrando em desespero, sendo que eu não conseguia mais me mexer. Então, tipo, eu fiquei ali parado, meio olhando assim, de canto de olho, aquela luz ali na janela e tipo, não tinha barulho de carro, não tinha barulho de moto, sei lá, luzes fortes, caminhão, coisas assim. Hoje em dia eu fico pensando, pô, será que foi um drone? Mas eu não sei se naquela época existia drone. Pô, parar na minha janela, bem complicado, né? Não ouvi relatos de outras pessoas falando que viram coisas parecidas, então tipo assim, eu fiquei meio assustado com aquilo, não comentei nada com ninguém e deixei literalmente passar. Eu falei, quer saber? Morreu, foi alucinação da minha cabeça e tudo mais. Eu lembro que eu fiquei um tempinho meio conturbado com isso, mas tem aquela questão. Eu era criança, então não sei se eu fiquei conturbado porque eu era uma criança, se aquilo realmente aconteceu, se eu tive uma imaginação fértil com aquilo. Sendo que eu lembro que naquela época eu nem pesquisava nada sobre coisas do gênero, assim, terror, essas coisas. Eu fui começar a pesquisar depois dos 12 13 14 anos, assim, que eu lembro que eu vi o filme em 2012, eu não sei quando ele foi lançado.
Não lembro mesmo, mas eu tenho lembrança forte, assim, que eu comecei a pesquisar mais essas coisas sobrenaturais, assim, depois de ter visto esse filme. Entendeu? Coisas que até me levaram a pesquisar fatos de OVNI, extraterrestre. E aí eu fui começando a ter essas lembranças novamente. Entendeu? Coisas que eu fico meio assim ainda, sabe? É. Se você tem alguma história parecida assim, já viram, tipo, tiveram em algum lugar que apareceu um flash de luz tão forte que depois você e desapareceu do nada. Entendeu? Poderia estar com alguém ou você estava sozinho, sei lá, o que, que vocês acham dessa história? Porque eu acredito não acreditando, porque eu gosto de coisas baseadas com provas e fatos. Então, eu ter visto aquilo e hoje em dia eu não ter muita. Não é tipo, não vou tirar o crédito, né? Querendo descredibilizar aquilo que aconteceu comigo, mas eu fico muito naquilo, será que realmente isso aconteceu ou se foi uma imaginação, sabe? Bom, o segundo que eu vou contar já não estava sozinho, tava eu e um bando de gurizada entre aspas, né? Um bando de aborrecente pela rua. Eu lembro que a gente tá lá pros meus 15 16 isso aí, lá pros meus 15 16 14 15 16 anos assim, a gente pegou essa mania de ir pra rua, eu e uns colegas meus. E era tudo vizinho. A gente pegou essa mania de ir pra rua depois que chegasse do colégio, era umas 6 7 horas assim da noite, depois do colégio, né? E a gente sentava lá pra poder simplesmente ficar contando qualquer tipo de história. Às vezes a gente sentava lá só pra jogar pra fora, sabe? Ficávamos entre o meu portão, o portão de um outro vizinho, aí da frente era da outra. Foi mal, tem um cachorro em casa. O portão era da outra vizinha e tinha mais um portão, mais um portão. Tipo assim, era quase um retângulozinho ali de pessoas que estavam sempre ali pra poder conversar essas coisas assim. Eu lembro que eu não sei se é porque eu não sei se foi o Ian, gente, eu sou muito ruim pra gravar nomes. Eu não lembro se foi o Ian, eu acho, não tenho certeza. Uma menina chamada Emily também estava com a gente nesse dia. Eu sei que a Mayra tava, que é minha prima, a Alane tava, uma das amigas minhas também. Mas quem? Eu lembro que nessa época o Roger também morava lá. Tinha o Carlos da esquina, tinha uma galerinha ali, entendeu? E algum deles olhou pra gente e falou assim: Olha aquilo lá no céu. Não lembro também se nessa época já existia drone. Eu estou deixando isso bem específico pra vocês. Não lembro se já existia drone. Por quê? Pode ser, como também não pode ser. Mas se alguém já viveu algo real, tipo, eu gostaria de saber. Então deixem aqui nos comentários. Eu lembro que um deles avisou pra gente, olha pra cima, o que que é aquilo lá? E tipo, tava passando devagarzinho. Só que tava baixo demais pra ser um avião e eu não sei qual é a altura e a altitude que o avião pode, né? Às vezes eu posso estar falando asneira e me perdoem. Eu também não pesquisei, eu espero pesquisar e deixar aqui no vídeo. Pra mim era baixo demais pra poder ser um avião. Não sei se naquela época existia drone. O curioso foi o quê? Ele apontou, a gente viu uma das luzes. A gente viu uma das luzes brancas, ela tava pairando como se estivesse acompanhando a gente. Isso, ela tava pairando como se estivesse acompanhando a gente. Eu lembro que a gente foi andando, eu lembro de ter falado alguma coisa, como se, esquece isso, que não sei o que, avião, alguma coisa assim. Eu mesmo não estava dando crédito para aquilo que estava acontecendo. Até que apareceu outra luz, bem próximo uma da outra. Aí o pessoal falou, realmente deve ser um avião, porque tem luz ali, tem luz aqui, nananã. E eu lembro de ter aparecido uma terceira luz. Só que essa terceira luz eu já não lembro bem se estava perto ou se ela já estava longe. E foi nesse momento que a gente parou, decidiu ficar olhando para aquilo, para ver se era realmente um avião, se não era, porque a gente queria saber o trajeto que aquilo ia fazer. Né? Porque geralmente drone de trajeto não fica ali parado por muito tempo. Foi quando aquelas luzes começaram a brincar entre si. Elas faziam tipo um zigue-zaguezinho assim. E eu realmente ainda não sei. Tipo, pós-drone, eu não sei se a hélice dele pode fazer isso. Eu lembro que a gente ficou assustado com aquilo, decidimos simplesmente deixar aquilo de lado. Eu fiquei com medo, o resto do pessoal ficou com medo, cada um decidiu ir para sua casa. Eu lembro que a gente não tocou mais nesse assunto. Uma vez ou outra eu tocava sobre esse assunto com uma outra pessoa para saber se não tinha sido um surto meu. Entendeu? Juliana, você é maluca, não. Possa ser que eu seja e eu não saiba ainda. Entendeu? Mas de vez em quando eu comentava com alguém. Aproveitei a conversa que eu tive com algumas pessoas depois de muito tempo, né, sobre essa situação para poder anotar também. Falei, opa, vou contar isso lá. Porque se eu posso contar para vocês, tá dando a minha experiência,
vocês podem contar a experiência de vocês também pra mim poder saber se coisas assim realmente acontecem com pessoas literalmente aleatórias ou se eles escolhem certo tipo de pessoas para poder fazer essas coisas. Mais uma vez, não estou tirando a credibilidade de nada da história e tudo mais, é porque foi uma história que eu vivenciei. Só que tem coisas que, tipo, naquela época falavam muito sobre surtos coletivos, antes de publicarem que lá nos Estados Unidos que realmente existe extraterrestre. Então, eu fico com o pé meio atrás ainda, sabe? Que a nossa mente pode pregar peças na gente de uma tal forma que vocês não têm noção. Agora, o último relato, mas não menos importante, eu deixei o melhor pro final. Eu deixei o melhor pra agora. Eu anotei, tem tudo anotado bonitinho aqui, entendeu? E é isso, vou contar pra vocês. Eu lembro disso, tão nítido. Isso aqui, eu não, tipo, não vou tirar o crédito, não vou falar que foi imaginação na minha cabeça. Posso ser que tenha sido, mas não vou falar que seja, porque isso aqui me arrepia até hoje. Tem um tanto que estou contando essa história, tô olhando pra janela que tô com medo. Mas estou contando essa história, vou contar essa história novamente, porque realmente aconteceu, mas eu tenho medo de contar. Olha só, pra vocês terem noção, eu tenho medo de contar essa história. Não sei se vocês também têm, se isso também acontece com vocês. Tipo, vocês queriam contar uma história, mas ter medo que aquilo volte a acontecer novamente. Até porque eu não sei como essas coisas funcionam, eu não sei se eles ficam vigiando, entendeu? Se a gente fala sobre certo tipo de coisa, se eles estão sabendo. Mas vamos lá. As luzes que desceu na minha casa. A luz, beleza. A luz que desceu da minha casa. Bom, eu estava com os amigos na atual casa onde eu moro agora. Não lembro bem a época, eu sei que eu tinha... Vamos botar que eu tinha entre os 17 e 18 anos. Não tô dando certeza, mas vou me basear nisso, porque um fato atrás do outro, entendeu? Possa ter acontecido em intervalos bem curtos, mas eu tô tentando estender um pouquinho para vocês terem um controle, né, de como raciocinar aí. Vamos lá. Eu estava sentado com os colegas na calçada. A gente tinha acabado de brincar pique-lateiro, pique-esconde, pique-ajuda. Amarelinho foi isso. No final a gente terminou de brincar de amarelinha. Estávamos cansados e decidimos sentar para poder respirar. Só bater um papo antes de cada um entrar. Mais uma vez, no período das 5, 6, 7, 8 horas. Por aí. Olha só. Estávamos sentados conversando de frente pro meu portão na calçada vizinha. Estávamos ali, curtindo, conversando e... De costume, assim, eu não sei se é de costume ou se foi de bobeira. A gente ficou ali parado, conversando, olhando pro céu, assim. E, em específico, uma luz pequena começou a brilhar na direção da minha casa. E aí eu fiquei olhando para aquilo, tipo, nada, né? Só fiquei olhando para aquilo ali. Aí, tipo, eu lembro que aquela luz foi aumentando. E disso eu lembro. Aquela luz foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Até que uma hora ela começou a descer, literalmente na direção da minha casa. Todos que estavam, né, do lado ali comigo, conversando, olhando para aquilo, se assustaram. Olharam pra minha cara, avisaram, tipo, caraca, aquela luz tá descendo na sua cara. Só que não podia ser drone, porque a luz não ia aumentar, né? A luz não ia crescer. Mas o que... Se fosse avião, a gente ia ouvir um barulho. Porra, o avião vai cair, a gente ia escutar o barulho. Todo mundo ia escutar o barulho. Mas o que... Eu acho que só. Drone e avião. Se tiver outro tipo, não sei. E eu lembro que aquilo foi descendo devagarzinho. Eu olhei pra cara de um, olhei pra cara de outro. Todo mundo falou, caraca, vai descer na sua casa, vai descer na sua casa. Eu lembro que uma das pessoas até comentou assim, pô, será que é um balão? Eu falei, caraca, um balão com uma luz daquele jeito? Literalmente. Não sei, tipo, literalmente, a luz crescendo, descendo exatamente reto em cima da minha casa. E tipo, porra, balão aquilo ali não é. Lembro que eu entrei em desespero e falei, quer saber, eu vou correr e avisar minha mãe. Desculpa, estudante. Aí foi quando eu entrei pra dentro de casa, comecei a gritar a minha avó, comecei a gritar a minha mãe, chamei elas pra ver aquilo que tava descendo, literalmente em cima da nossa casa. Porque, tipo, faltava pouco pra poder chegar perto, né? E, nossa, um clarão um clarão do caramba. Chegava até a rua ali, começou a ficar iluminada. Eu lembro que chamei minha mãe, chamei minha avó e quando elas apareceram, que eu saí assim pela porta da cozinha, que já dá direto pra área aqui de fora. Quando eu chamei elas, que eu desci, que eu olhei pro céu, já não tinha mais nada. Minha avó, minha mãe ficaram olhando, tipo, o que foi? Eu fui explicar, ela, para de graça, que não sei o que. Fui lá pra fora.
Chegando lá fora, foi mal. Chegando lá fora, falei, pô, cadê? Tipo, pra onde foi aquela luz? Todo mundo olhou pra minha cara, tipo, que luz? Falei, pô, aquela luz que vocês viram também que tava descendo ali, todo mundo olhou pra minha cara e falou que não lembrava. Todo mundo, literalmente, ninguém lembrava daquele acontecimento. Só eu, tipo, lembrava daquele acontecimento. E aí eu não sei explicar. Eu juro pra vocês que eu não sei explicar. Hoje em dia não, mas teve uma épocazinha assim depois, não sei se foi depois de meses ou depois de anos, mas eu cheguei a comentar com essas pessoas e perguntar, vocês lembram daquilo que aconteceu? Eu não lembro. Não lembro, tipo, só eu lembro. E aí eu fico assim, tipo, sem entender realmente o que aconteceu. Se aquilo realmente aconteceu, se não aconteceu. Mas eu tenho certeza que aquilo aconteceu, porque eu lembro disso nitidamente. Tenho medo de comentar, estou comentando, mas queria entender. Eu não entendo. Se vocês entenderem, souberem me explicar, por favor, deixem aqui nos comentários. E quiserem contar uma história parecida também, podem me enviar pelo e-mail, entendeu? Eu leio lá e se quiserem eu posso até botar aqui no próximo episódio. Mas não sei realmente o que aconteceu. E eu acabo esse vídeo assim, tipo, na dúvida. Será que realmente aconteceu ou não aconteceu? Pra mim aconteceu. Disso eu tenho certeza. Pra mim aconteceu. E é porque realmente não tem mais o que falar. OVNIs existe porque eu já vi vários relatos de várias pessoas e tudo mais. Não pessoas. Ouvi relatos de pessoas próximas. Posso colocar isso no próximo episódio, mas eu vou perguntar se as pessoas dão antes autorização e pedir pra me contar a história com mais detalhes, né? Já vi fatos, já ouvi relatos na TV. Como é que é? Tem tipo uma série, um seriado que fala sobre isso, que eu esqueci o nome que está por agora. Mas tem tipo um seriado que fala sobre esses acontecimentos. Tem filmes relatando sobre isso. Há pessoas que tipo ficam investigando, abdicam da vida para poder focar nessa questão, né, de OVNIs, extraterrestre e tudo mais. Hoje em dia tem outro nome, né? Se eu achar, eu vou deixar aqui. Então, tipo, eu queria entender realmente o que aconteceu. E se vocês tiverem uma história parecida, por favor, deixem aqui nos comentários. Gostou, compartilha. Deixa o likezinho pra ver que vocês estão gostando. E é isso. Vou deixar vocês nessa dúvida junto comigo. Até a próxima.